Vocês lembram da pirâmide alimentar que a gente via na época da escola? Pois bem, essa pirâmide mudou. Isso vem refletindo toda uma mudança na ciência, na medicina, e os estudiosos já vinham reforçando que essa pirâmide precisava melhorar sobre a alimentação infantil. E eu vou te explicar agora nesse vídeo o que é que mudou e o que isso implica na prática na saúde da criança. Para quem não me conhece, eu sou a doutora Maria Beatriz, sou pediatra, mamãe do Lipe, sou apaixonada por alimentação infantil e nesse canal eu venho trazer sempre informações de confiança, baseada em evidência científica de qualidade, para facilitar a jornada dos pais nesse caminho. A pirâmide alimentar foi criada lá nos anos 90. Foi feita pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos e foi aplicada aí no mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil. E, na verdade, era uma forma de categorizar quais eram os alimentos que a gente deveria consumir em maior quantidade para os de menor quantidade, por isso um formato de uma pirâmide. E começava ali na base com cereais, né, que são os carboidratos, então massa, tubérculos, os próprios cereais integrais ou não, e seguidos de hortaliças, legumes, verduras, frutas, depois proteína e lá no último, em menor quantidade, gordura e açúcar. Qual que foi a grande questão dessa tabela, né, dessa pirâmide? Que ele não separava a qualidade dos alimentos. Ele simplesmente colocava lá quais eram as categorias de alimento. Então, por exemplo, um pão branco de farinha refinado tinha o mesmo peso de um arroz integral, de um pão integral de fermentação natural, por exemplo, que a gente sabe que nutricionalmente é infinitamente melhor do que esse pão industrializado de farinha refinada. E isso não era levado em consideração, passando uma falsa sensação de que se você comesse um ou outro, daria na mesma para a nutrição. E não é. E também tem a questão de não levar em consideração e de ser visualmente ruim de enxergar quantidades. Você não tinha muita noção de quanta quantidade comer, porque uma pirâmide não é um formato do que a gente come no dia a dia. Então, aquilo não representava o prato da pessoa na refeição. E é por isso que depois, o próprio Estados Unidos criou também o My Plate, que era uma imagem visual, fotográfica do prato de comida, onde tinha as proporções divididas do que deveria ser comido e qual a quantidade no prato. Isso fica muito mais fácil para a gente visualizar. É o que eu mais uso para explicar sobre a alimentação no consultório. Então, basicamente era, num prato de refeição, do almoço ou da janta, metade desse prato tinha que ser legume, verduras e hortaliças. A outra metade era dividida em duas partes. Uma parte seria de carboidrato, e daí entra aqui também as massas, cereais, tubérculos, e a outra metade, outro um quarto, era dividida em proteína. Quais tipos de proteína? Dois tipos. Então, esse um quarto dividido em proteína animal, que eram as carnes e os ovos, e a proteína vegetal, que vinha das leguminosas. Então, essa é a base do prato saudável e que a gente consegue visualizar qual é a proporção que tem que comer, porque é muito mais fácil na hora de servir você seguir essa proporção. E é por isso que eu adoro esse formato do prato. Então, esse formato do prato é visualmente muito mais fácil para os pais entenderem como deve ser. Inclusive, esse formato de prato não é só para criança. Esse formato de prato é o formato que a gente deve seguir para a gente, adulto. E por isso é tão importante a gente manter esse conhecimento, porque a gente vai ser o espelho dos nossos filhos, das crianças, né? Então eles vão comer o que vem a gente comendo. Então cada vez que a gente for servir o prato, a gente tem que lembrar dessas proporções. Então, visualmente o prato funciona muito melhor. Mas a mudança da pirâmide alimentar vem para reforçar a qualidade desses alimentos que a gente vai oferecer. Então, olha que bacana a mudança da pirâmide alimentar, né? Então ela trouxe pra gente explicadinho o que deve ser a prioridade. Então, antes, por exemplo, a base dessa pirâmide era pães, massas, cereais, tubérculos. Hoje, a gente coloca a base dessa pirâmide como atividade física, boa ingestão de água, legumes, frutas e verduras, que a gente sabe que realmente é a maior proporção, né? Então, mesmo no exemplo do prato, metade do prato é legume e verdura e hortaliça, né, e fruta. Então não fazia muito sentido aquela pirâmide com a base da alimentação sendo muito mais massa, tubérculo e carboidrato, né? Então uma mudança super positiva. Além disso, tinha ali na pirâmide, na parte de cima, as gorduras saturadas, que são gorduras ruins para o cardiovascular, que aumenta o risco de infarto, que é a gordura que causa mais problemas de saúde. E junto tinha também os doces. Então tinha lá como se fosse uma coisa que tudo bem comer, uma grande quantidade de açúcar. E a gente sabe que não é. Então isso também foi retirado, isso nem está na pirâmide, porque de fato não deve fazer parte da alimentação. Então deixaram só as gorduras boas, as proteínas boas e colocaram como a base
da saúde, da alimentação, a dieta baseada em alimentos, em legumes e verduras e frutas, em atividade física e boa ingestão de água. Então, olha que bacana, né? A gente coloca aqui, bem exemplificado, né? A base da pirâmide para uma vida saudável. Então, essa pirâmide traz muito mais uma visão de vida saudável e não só focado no alimento, a vivência em comunidade, em colher o que vem da terra, né? Pegar e se alimentar do que vem da terra no plantio comunitário, numa coisa com menos substâncias e aditivos e conservantes, então muito mais natural, aquele famoso é o que você colhe, lava, pique e come, né? E coloca também a atividade física diária ali junto, na vivência em comunidade, em família, as crianças brincando em comunidade. Isso é fantástico, né? Isso é o que acontecia muitos e muitos anos atrás e que com o advento das grandes cidades a gente acabou perdendo isso, né? O viver em comunidade, implantar na própria comunidade, isso acabou se perdendo por causa da vida corrida de trabalho. Mas tudo bem, cada um com a sua rotina. O importante é a gente tentar manter esse princípio da vida saudável, que é baseado numa alimentação natural, de comer o que vem da natureza, de comer tudo que é vivo e não que vem num pacotinho, numa caixinha, e manter uma atividade física diária, brincar ao ar livre, para as crianças maiores realmente uma atividade física aí pelo menos 1 hora por dia. Então essa mudança foi muito boa, muito positiva. Vem por muitos anos aí que os estudos científicos já vinham trazendo essa necessidade de mudar, que tinha-se a falsa sensação de que comendo uma base de carboidrato, comendo muito pão, massa e podendo comer ainda gorduras ruins, açúcar, estava tudo bem. E na verdade não tá. Essa pirâmide nova está assim, ó, check, muito boa, vale a pena a gente olhar detalhadamente. A infância é um período extremamente importante para várias coisas do desenvolvimento, tanto para o psicoemocional, neurodesenvolvimento, quanto para os hábitos de vida. Então, o que a criança aprender a fazer desde a infância é o que ela vai seguir fazendo na vida adulta. Então, é muito mais fácil a gente conseguir introduzir um hábito saudável e deixar de ensinar um hábito ruim do que passar a infância inteira tendo um hábito ruim e lá na frente, quando a gente tiver as consequências desse hábito, a gente querer correr atrás e quebrar um vício que é tão difícil de ser corrigido. Então, na infância, a gente precisa introduzir legumes, verduras, hortaliças e frutas. E a gente precisa começar a focar na qualidade dos alimentos. Então, quando a gente for optar, a gente precisa pensar o que tem naquele alimento, quais são os ingredientes, é farinha refinada, é açúcar refinado, é a gordura ruim, o que tem de ingrediente naquele alimento e priorizar esses alimentos integrais, com uma melhor qualidade nutricional, com mais fibras, que isso vai ter um maior valor nutricional, tanto de minerais, vitaminas, né, e nutrientes essenciais para a formação do corpo, quanto para o paladar. Então, uma criança que come uma bisnaguinha, que come um pão de forma comum, branco, né, dificilmente ela vai se habituar a comer um cereal integral, um pão integral, grãos, ou se ela come só arroz, purê, batata frita, carne, porque ela recusou os legumes e os pais decidiram não tentar insistir, também dificilmente ela vai se acostumar com uma textura de um alface, por exemplo. E aí acontece o que a gente vê hoje: inúmeros adultos com paladar infantil. E esse termo nem é legal, porque o que seria um paladar infantil? A gente que constrói o paladar infantil. Então, na verdade, é um paladar seletivo de uma criança que não foi introduzida aos alimentos numa janela ideal, que é no primeiro ano de vida. Então, o que eu ofereço para essa criança nos primeiros anos de vida é o que vai formar a base da alimentação dela. A gente precisa entender que, assim como uma criança precisa brincar no chão, pôr a mão na terra, na areia, nas pedras, nas folhas, numa árvore, para sentir texturas diferentes e perder a sensibilização desse tato para se acostumar com texturas diferentes, não ser aquelas crianças que têm aflição de se sujar, aflição de pisar na terra, a gente também precisa sensibilizar a cavidade oral da mesma forma. Então, se eu não ofereço texturas diferentes, crocantes, o papento, o grão, a massinha, o fibroso, a folha, né, uma textura totalmente diferente dos outros legumes e frutas. A casca do alimento, então vai dar uma maçã, dá com a casca, vai dar uma pera, dá com a casca, para ele sentir essa textura diferente, uma laranja, uma mexerica. Se eu não faço isso nesse início da alimentação, essa criança não vai se adaptar, não vai se acostumar à textura diferente e depois vai ser muito difícil a gente conseguir introduzir a textura lá na frente. E a maioria dessas crianças que acabam afunilando a alimentação tem dificuldade de seletividade, tem dificuldade de comer certos tipos de textura, certos
tipos de cores, elas invariavelmente vão ter algum déficit nutricional. Então, além da consequência do déficit nutricional, que pode e provavelmente acontece nessas crianças, a tendência é que no desespero os pais comecem a dar qualquer tipo de alimento, porque a criança não come. E daí vai por água abaixo, porque ele começa a ir para o lado dos ultraprocessados. E qual que é o problema dos ultraprocessados? É que eles são extremamente palatáveis, então o sabor é muito gostoso. Quem não gosta de comer um chocolate, um pãozinho, um bolo, né? É tão gostoso, a gente adulto gosta, porque o paladar é uma delícia, a textura é uma delícia, uma batata frita. Mas, gente, isso não é o saudável. E se eu aprendo a comer só esse tipo de textura, o açúcar, o doce, o extremamente saboroso, porque tem saborizante, tem Ajinomoto, eu não vou saborear a textura natural, o sabor natural de uma fruta, de um legume, uma verdura. E daí a gente tem a consequência de obesidade, a gente está tendo crianças super novas, tendo gordura no fígado, esteatose hepática e evoluindo até para consequências mais graves, né? Então, tendo doenças de adulto que teriam lá com 40, 50 anos, a gente está tendo ali na adolescência. Tudo consequência de uma dificuldade de introduzir essa alimentação. Então, essa mudança da pirâmide demorou para acontecer, mas veio para frisar a qualidade dos alimentos. Então, muito mais do que a categoria, é a qualidade daquele alimento que eu estou oferecendo para minha família, que eu estou consumindo. Então, eu vou deixar a escala visual para vocês verem essa pirâmide e poder entender. Vou deixar o link aqui embaixo para vocês poderem acessar também todo o documento para quem quiser ler mais. Eu sei que na prática, gente, isso é muito difícil de ser mantido no dia a dia, principalmente para os pais que trabalham fora, que têm mais de um filho. Eu sei que é difícil, eu entendo. E principalmente porque muitas vezes nós, como família, não temos o hábito de se alimentar bem. Então, além da gente ter que fazer um hábito para a criança, a gente tem que mudar o nosso hábito. Mas a gente precisa fazer isso. Da mesma forma que a gente tenta ser melhor, né? A gente fala que a partir do momento que a gente tem um filho, tudo faz sentido, né? Abre uma caixa de Pandora e a gente entende que o propósito da nossa vida é ser melhor para poder viver bem com o nosso filho. Então a gente quer ser exemplo para eles. Então a gente precisa ser exemplo na parte da alimentação, da saúde, de uma atividade física. Então a gente precisa mudar esse hábito nosso. Conseguir internalizar que a gente precisa mudar a visão sobre alimentação e priorizar esses alimentos de qualidade, tentar fazer mais comida em casa, pega um domingo, se organiza para a semana, deixa congelado. Vê, tem tanta gente hoje em dia, em todas as cidades, que faz marmitinha saudável, que faz comidinha para criança, que tem opções daqueles doces que são naturais, só com fruta. Então, tente achar uma saída que funcione para você, para sua realidade, para que você consiga aplicar essa alimentação mais natural para sua criança, porque vai fazer toda a diferença para ela e para vocês no futuro, né? Quem não quer viver bem até a velhice para acompanhar toda a vida do nosso filho, né? E ver eles bem, crescendo com saúde, melhor ainda. Então, eu sei que é difícil, mas vale o empenho. A gente tem uma missão muito valiosa na maternidade e paternidade. Nós somos os guardiões dos nossos filhos e a gente precisa fazer um esforço grande para dar o melhor para o nosso filho. E isso não quer dizer dar brinquedo, coisas caras, gastar dinheiro com isso. Não, isso quer dizer dar oportunidade de ser saudável, ter rotina, ter um bom sono, ter uma boa educação, ter um acolhimento emocional e ter uma boa alimentação. Eu faço no meu consultório um acompanhamento muito profundo. Eu tenho um programa de acompanhamento na parte de nutrologia, na parte de rotina. Eu cuido de todos os aspectos que englobam os pilares principais na saúde dessa criança, de sono, de alimentação, de rotina psicoemocional, que as crianças estão tendo tanta dificuldade hoje, e faço um acompanhamento bem detalhado. Então procure um profissional que faça esse tipo de atendimento. Não fique, se você não sabe por onde começar, é muito difícil para a gente, pai e mãe, ter informação técnica. Então procure um bom profissional na área da nutrologia pediátrica ou nutricionista infantil de qualidade para te ajudar, pegar na sua mão e ensinar o caminho para você fazer uma alimentação e uma vida mais saudável para o seu filho, porque faz toda a diferença. Então, se você quiser saber mais, pode entrar em contato comigo, deixa o seu like, manda algum comentário se tiver alguma dúvida e compartilha com outros pais que gostam de saber sobre a alimentação do seu filho.